Olá a todos, bem-vindos ao Talk Me, mais um podcast quinzenal do Cast Me. Este podcast tem o apoio da Martini, o meu nome é Francisco Martins, estamos mais uma vez aqui no Palheta Bar e hoje estamos à conversa com a Joana de Verona. Olá, Joana. bom dia. Tudo bem? Sim. Bom dia. Olha, diz-me uma coisa, tu és luso-brasileira, não nasceste em Portugal, nasceste no Brasil, conta-nos um bocadinho da tua história, da tua família. Então, eu nasci em São Luís do Maranhão, nós somos 5 filhos. Uma família grande, na altura os meus pais estavam a moraram em vários lugares, várias cidades diferentes do Brasil e eu nasci em São Luís do Maranhão, mas depois, por circunstâncias da própria viagem e do próprio movimento, acabei por ser registada num outro lugar, que foi no Oiapoque. Pode-se dizer que os teus pais viviam uma vida de caravanismo nessa altura? Então? Caravanismo. Pode-se dizer que os meus pais viviam numa vida um bocadinho nómada. Sim, totalmente. Acho que caravanismo é uma coisa mais europeia, nómada soa sempre um bocadinho mais à América Latina, não é? Exato. Se calhar se perguntares a eles vão dizer que não, mas no meu entendimento do que é que terá sido essa época, das memórias entre aspas, ou das histórias que, através da forma como foram contadas, eu diria que sim. Ok. E quando é que vieste para Portugal? Depois, portanto, viemos todos, eu era novinha, tinha menos de um ano, e depois começou outra vida nómada, portanto, eu gosto especialmente deste percurso, porque, portanto, sai-se da Amazónia, atravessa-se o rio, São Jorge do Oiapoque, chega-se à Guiana Francesa, portanto, sais do território brasileiro, embarcas para Paris. O meu pai, se vir isto, vai dizer, não se diz embarcas, não se conjuga assim neste tempo de volta. Embarcámos para Paris. E depois fomos todos para a terra dos meus pais são do norte de Portugal, são de Vila Real, atrás dos montes. Boa. E morámos lá todos há algum tempo e depois fomos para o Ribatejo, de Benavente. Depois fomos para o Alentejo, Aldeia dos Fernandes e Almodóvar, onde eu comecei a fazer teatro, amador. E depois fomos para a Bahia, Valença, perto de Salvador, pouco tempo, e depois fomos para... Valença do Brasil? Sim, em Salvador da Bahia, ao lado, próximo, digamos. Nada no Brasil é exatamente ao lado. Pois. E depois eu passei alguns anos, já na transição da infância para a adolescência, no Rio de Janeiro, onde tenho família até hoje, e onde continuei a estudar dança e continuei a estudar teatro. Boa. E depois voltei, isto é assim um resumo de vida, a Lisboa. E depois já sozinha em fase adulta, depois morei em Berlim, morei em Paris, morei no Porto, por circunstâncias de Paris de formação do Atelier Varrin, que foi a escola que eu fiz de formação de realização de documentário, onde eu fiz o meu primeiro documentário lá, portanto morei em Paris. Em França, tiraste um curso lá de realização. Depois morei em Gaia e no Porto, por circunstâncias de trabalhar com o Gonçalo Amorim no TEP ou com o Marco Martins no Teatro São João do Porto, e depois morei com o Miguel Nunes em Berlim antes disto tudo, na verdade, a cronologia está trocada. O Miguel Nunes, o ator. Sim, boa. Também ator, sim. Como tu, não é, Francisco Martins? Deixamos essas conversas para depois. Exato. Olha, estavas-me a falar da dança, onde é que estudaste dança? Eu comecei a fazer dança em Almodóvar, uma coisa importante em paralelo com o teatro amador, fiz uma formação de dança de miúdos, não é? Miúdos de 8, 9 anos. Estamos 10. A falar mesmo do início. Do início. Da tua carreira, já era o início da tua carreira, entraste no teatro e na dança mais ou menos ao mesmo tempo? Sim. Eu fiz estudos de dança e de teatro desde os 8 até mais ou menos aos, se não estou em erro, 14. Em Almodóvar e Rio. Ok. E depois, pronto, não dá para fazer as duas coisas. Onde é que se pode estudar teatro e dança em Almodóvar? Isso é uma pergunta muito fixe. Isso é muito fixe, essa pergunta. Eu tinha um grupo de dança. Não é que podemos ter alguém de Almodóvar a ouvir este podcast. Pois é, este podcast está cada vez a ficar mais internacional. Exato. Podemos perfeitamente ter pessoas em Almodóvar. Bom, essas pessoas saberão onde estudar teatro e dança, mas sei lá, freguesias vizinhas. Pergunta gira. Ou seja, o teatro amador, no qual um dos meus irmãos também fazia parte, na verdade era gerido por professor de filosofia do 12º ano. Isso é tão bom. Portanto era ótimo, era um espetáculo de improviso. Atenção a isso. Professores que não se focam só na suposta disciplina que ensinam, não é? E querem fazer um bocado de coisas mais vastas. Sim, ensinar os alunos. O professor de filosofia não era meu porque eu era criança, eu era só a irmã que queria ser atriz criança de um aluno dele. E, portanto, ele fez este espetáculo que era Tribunal Ético-Moral, que era para se discutir a questão da adoção de uma criança por parte de um casal lésbico. Portanto, em 98, e o meu irmão disse, a minha irmã tem 8 anos, é uma criança, quer ser atriz, eu acho que é perfeito meter
colocar a Joana neste contexto e foi muito interessante. Lembro-me que o auditório estava cheio, estavam 500 pessoas. Uau! No auditório da Almodóvar. E depois a dança era um grupo de dança rítmica, uma coisa também muito... Dançávamos muito de Polis, também me lembro. E era uma coisa muito... Pronto, também muito... Qual delas é que dançavam? Não, está a acontecer. É uma música por vossa conta. Tens que me ajudar. A seguir, nós vamos Qual é? Só me consigo lembrar do Agora, não. O Every Breath You Take. Ok. Pois isso é Polis ou este? Isso é Sting. Pois. Eu só disse isto Ligação para ao ver Sting, se Polis. vocês estão atentos. Enganei-me, isto foi há muito tempo. Foi, portanto, há precisamente 20 anos. Sting. Respeito à personagem da por cima. A minha mãe também é apaixonada pelo Sting. Eu não disse que era apaixonada pelo Sting. Não vamos... Sim, pois, mas exato. Disse que em tempos... Mas a tua mãe é apaixonada por ele, é isso? A minha mãe é apaixonadíssima por ele, mas acho que não é coisa para falarmos agora sobre as paixões da minha mãe. Eu acho que tem imenso interesse. Olha, gostei muito de ouvir-te falar sobre esse professor de filosofia. Não era teu professor, mas fiquei mesmo a pensar o quão boa essa pessoa é, num meio tão pequeno em Almodóvar, para além de dar aulas de filosofia, conseguiu agregar e meter as crianças a fazer um espetáculo que desenvolvia Eu era a única criança deles, não é? Sim. A discutir um tema filosófico e... Sim. Ele colocou os alunos dele na altura de 16, 17 anos. A pensarem já como cidadãos, não é? E que já vão bem em boa altura, né? 16, já vão em boa altura. Mas ele tinha essa... Por acaso é uma pessoa que eu não sei o nome, devo dizer que não sei onde é que está, mas se vir isto eu agradeço. Acho que ser o primeiro empurrão de teatro amador de improviso. Exato. E tentar aqui se calhar um contacto, não sei. Exato. Acabaram programas como é que era? O abraço nesse ponto de encontro. O ponto de encontro, pelo amor de Deus. Se este professor de filosofia de Almodóvar nos estiver a ouvir agora, que diga qualquer coisa. Joana, vamos falar aqui um bocadinho também, mesmo sobre a tua profissão, o que é que tu gostas mais de fazer, falar um bocado sobre as tuas personagens, algumas personagens que tenhas gostado mais de fazer. O que é que em que é que tens trabalhado mais? Mais em cinema, mais em teatro, mais em televisão? Tens feito mais cinema, não é? Sim, ou seja, o teatro é a coisa mais longínqua, né? Onde comecei mais cedo, porque depois acabei por vir dar continuidade à formação no Chapitou, com o SCIAPA e, enfim, cursos de criação artística em vários vertentes da criação com a Joana Craveiro no Zonas, depois o conservatório e depois, pronto, tenho trabalhado com algumas pessoas diferentes dentro do teatro, contando que a Mónica Calha é uma constante, uma vez que estamos juntas desde há 11 anos, na verdade. Desde há 11 anos que trabalhas com a Casa Conveniente da Mónica. O cinema, ou seja, o teatro é uma coisa mais longínqua, no entanto o cinema tem tido uma... Quando dizes longínqua, dizes que começaste a fazer há muito tempo ou é uma coisa que não fazes tanto, está mais não está tão presente? Ótima pergunta. Sabes que isto, mal entendido, é o segundo passo a seguir à linguagem, é verdade. Longínqua no sentido de foi a primeira coisa... Foi para onde eu comecei, não é? Lá está, com esses tais 8 anos em Amador e depois fazendo as formações e depois profissionalizando-me. Mas tenho também tido a grande sorte de fazer cinema com alguma frequência e sinto-me muito peixe dentro d'água nos dois. Boa. Gosto muito dos dois e ressaco se não estou a fazer tanto um como o outro. Agora, em particular, estou num momento em que depois acabei por estudar a realização e ter vontade de ter uma abordagem mais antropológica, de interesse mais etnográfico no curso que estudei, porque é uma coisa chamada, é uma vertente do cinema dentro do documentário, que é o cinema direto. E agora, respondendo à tua pergunta em relação à presença no teatro ou no cinema, ou seja, acabei por ter essa experiência que quero ter a possibilidade de vir de continuar a desenvolvê-la na realização de outros filmes e documentários, ou seja, para já noutros filmes documentais, no futuro não sei se irei querer ou não, ou acontecer fazer ficção, mas para já o próximo eu gostaria que fosse um documentário também. E mais recentemente estou agora num processo de desenvolver uma performance, uma criação minha dentro das artes cênicas, uma coisa multidisciplinar que engloba tanto uma abordagem mais de movimento, mais de corpo, como de videoarte,
como vai beber bastante às artes plásticas e é uma performance pensada para um museu, que eu irei fazer em parceria com a criação com o Eduardo Breda. Portanto, não digo que vou encenar um espetáculo de teatro, nós não vemos assim porque neste momento queremos fazer este objeto híbrido e performático pensado para este site específico de museu e que vai levantar várias questões sobre a própria gênese do material que vamos desenvolver e a própria relação do público com o objeto, enfim. Estamos num processo agora de criação. Ainda de criação. Sim. Mas isso é muito interessante. Falaste em uma coisa que é o cinema direto. Cinema VRT. Fala-me um pouco disso, porque eu sou um bocado leigo nesse assunto e se calhar pode haver pessoas que também querem saber um bocadinho sobre o que é um bocadinho isso. Sim, ou seja, quem fundou os Atelier Varran foi o João Rouxo, que era um documentarista, que na verdade vem de uma outra área que não de cinema desde sempre, mas quando ele começa a fazer cinema tem esta abordagem de... Não quero dizer que seja uma coisa encerrada em regras, mas há uma espécie de pontos dentro do que é que define o cinema VRT, o cinema direto. Esta coisa de se fazer de documentário, que não é jornalismo, que não são reportagens, é cinema, mas que não te baseias só num voz-off e imagens que vais juntando com voz-off. O que é que para eles é... É engraçada essa pergunta e até é um desafio, porque alguém que até possa perceber mesmo mais efetivamente sobre isto, por ter tido mais experiência durante mais tempo Sim. do que eu, até pode ouvir e eu posso estar a dizer coisas que não são... Ou seja, pode haver outras informações que vão complementar sim, eu não estou a dizer que és uma especialista ou uma extrema conhecedora, queria também perceber porque eu próprio também nunca tinha ouvido falar no tema. Tem a ver com o tempo que tu disponibilizas e passas a viver e observar a vida da pessoa que tu vais retratar, documentar, ou seja, a relação interpessoal, não é? A relação humana que tu crias com a pessoa com quem estás a filmar. E normalmente são experiências muito fortes, porque passas muito tempo com a pessoa, ou vives muito com a pessoa, e depois também, mesmo tecnicamente, facilmente podes assumir a equipa técnica, ou um boom, a pairs que pode entrar, facilmente assumes o lado mais artesanal da coisa. É quase como se fosse um cinema sem grandes... artifícios técnicos, mas muito baseado na questão da antropologia e da relação com o outro. Pois, o nome em francês leva muito a esse ponto, né? Cinema VRT. Tu estavas a falar um bocado disso e eu estava-me a lembrar de um filme que realmente toca e quando uma pessoa vê é genial. O close-up do Kiarostami parece-me um bocado isso, que é um filme em que ele realmente entra, não só documentário, mas ele entra um bocado na vida de uma pessoa no Tajiquistão ou no Irão, ao lado do país onde ele é, e que faz-te passar pelo escritor, mas pronto, sim, interessante essa ideia. Eu queria pegar num assunto que tu também tinhas falado, a seguir ao cinema VRT, exatamente, esta questão que também estavas a falar há bocado, estudaste realização, existe algum conflito às vezes na tua cabeça, como atriz, quando estás a fazer um trabalho de atriz, como tens um bocado esse interesse e quiseste estudar a realização um pouco mais, sentires que às vezes tens alguma coisa a dizer acerca do teu próprio trabalho, não como atriz, mas como, não sei se em conversa com o realizador ou com alguém de produção, uma ideia tua, ou simplesmente também estudaste também um bocado para estar mais dentro do assunto? Não, eu estudei porque me interessa conceber histórias e criar filmes, ou seja, Mas nesta fase como atriz às vezes tens essa confusão na tua cabeça, imaginas como é que farias se tivesse um papel do realizador? Sim, claro, ou seja, e sabes sempre que o filme não é teu, portanto vais sempre respeitar o que te é pedido e o que é decidido pelas pessoas a quem o filme pertence. Começas realmente a criar um espírito crítico que pensas que podes dar... Acontece muitas vezes é estás muito consciente da parte técnica, ou seja, dou um exemplo um bocado à toa, mas, por exemplo, se passa um avião, se calhar antes do diretor de som dar o corte, eu já vou fazer uma pausa e vou dar uma suspensão de 30 segundos e vou dizer a fala a seguir. Boa. Coisas deste género. E não estou a dizer, uau, que máximo, não é isso, mas há uma consciência técnica. Eu acho muito interessante porque eu tenho um pensamento acerca disto que é
o ator, o trabalho do próprio ator, não é? No teatro, no cinema, quer dizer, as pessoas já estão a olhar para ti, já é uma coisa por si só ego. Mas é bom que nós não sejamos, perdão, egocentrados, porque a própria estrutura, a própria natureza do trabalho já são pessoas a olhar para ti, mas eu acredito mesmo numa coisa coletiva, numa coisa de grupo, não me parece que faça sentido colocar as questões e as problemáticas do ator acima das problemáticas do ator, que são para mim exatamente a mesma coisa. E é exatamente a mesma coisa, quer dizer, de cada área, seja fotografia, realização, som, direção de arte, o que for, interpretação, todas as áreas têm as suas questões e deve haver tempo para essas questões serem pensadas e solucionadas. Eu não acho que a questão do ator seja uma coisa que deva estar em primeiro plano ou que seja mais importante que o resto. E, portanto, essa consciência técnica é interessante porque coloca-te muitas vezes na pele ou no pensamento ou tentas entender como resolver esta questão de luz ou esta questão de câmara, e acho que te faz ficar menos me, myself and I, eu e os meus problemas. Acho eu, e acho que isso é bom. E depois também acontece recorrentemente quando vejo uma cena, vejo tal, mas já não estou bem a olhar para o que é que estou a fazer, ou estou mesmo já noutras questões. E eu tenho grande fascínio para montagem, adoro. Não sei fazer direção de fotografia ainda, adoraria aprender, mas direção de fotografia e montagem são coisas que definem o filme, não é? Pode ser mais uma coisa que podes vir a estudar. Sim. Ou ir aprendendo, rodeando das pessoas certas, na prática também. Acho que não cria um conflito. Eu acho que o grande challenge é como é que tu vais estar presente e concentrado no teu trabalho, em diálogo com outro ator ou com a situação numa cena. Isto não estamos a falar do ponto de vista técnico, portanto estamos mais a ligar-nos ao cinema, não é? Mas como é que tu estás presente no momento a fazer a tua performance e ao mesmo tempo consegues gerir essa intuição e trabalho de ator que subentende-se uma noção muito grande de técnica, mas também de capacidade de abstração. Como é que tu juntas isso com essa consciência da parte técnica? Ou seja, é difícil, é preciso uma ginástica mental grande que tem a ver com foco, acho eu, mas acho que é interessante trabalhar sobre isso. Sem dúvida. Vou fazer aqui só uma pausa para beber um bocadinho do meu martini. Boa. E este meu sumo... Como é que está? Está ótimo. Gostaste do coquetel? Muito bom. Boa. Já agora isso é um coquetel aqui criado por nós, também aqui com o belo Martini Ambrato, novo produto, e o ginzinho Bombay. E eu estou aqui a beber um Martini Fier, como sempre, com casca de limão. Criado por ti, no caso, não é? Estas coisinhas são o quê? Isso é pimenta rosa e manjericão. O coquetel é assim, exótico, na base dos herbais e dos apimentados. Dos herbais e dos apimentados. Olha, fala-me um pouco aqui de um projeto que fizeste, para falarmos também um pouquinho de televisão. Não tens feito assim tanto, mas fizeste algumas coisas e fizeste incluíste como protagonista até numa produção, na novela Ouro Verde. A Bia era protagonista, não é? Era sim. E a Bia era uma personagem que tinha uma dose de ativismo bem forte. Sim, era uma diretora de uma... Deixa-me só dizer que esta novela, só para as pessoas também, para quem não sabe, ganhou o International Emmy Award para a melhor novela estrangeira. Isto é de veras incrível, e parabéns a ti também, porque tens uma grande parte nisso. Parabéns à equipa, a autora é uma mulher, tenho parte nisso como outras pessoas, claro que sim. Toda a equipa, e acho que sim, eu gosto de relativizar tudo na vida, o bom e o mau. E os prémios também, gosto muito de relativizar, porque tudo na vida é muito subjetivo e tem a importância que tem, e pronto. E tem sobretudo a importância que tu lhe dás. Filosofia. Isso óbvio. Exatamente. Isso óbvio. Restos ainda dos ensinamentos do professor Não é? De Almodóvar. O professor de Almodóvar vai-nos acompanhar até ao final deste podcast. História. No final do podcast colocamos um Procura-se professor de Almodóvar nos anos 99 da escola EBC. Bom, mas para dizer o quê? Para dizer que sim, que a Bia era muito ativista e era muito engajada nas questões ecológicas, e eu, Joana, interessa-me, sim, mas obviamente o meu foco de vida não é o ativismo, eu não sou diretora de uma ONG, não...
Ou seja, o que foi interessante com ela, para além de filmar... Sentias-te um bocadinho Bia no ativismo antes ou sentiste que podes ter ganho um bocadinho mais da Bia depois de teres visto? Eu não como carne por opção desde que tenho 12 anos, porque não gosto. Isto tem a ver com o teu tipo de sangue, o tipo de alimento que tu gostas ou precisas ou não. Não foi por uma questão ética na altura, porque eu era mesmo muito miúda quando deixei de comer carne vermelha. Mas eu agora estou um bocado mais atenta a esta questão do plástico e sobretudo da poluição. Outro dia estava a fazer caiaque, que fiz pela primeira vez, e fiquei assim... Pronto, havia muito lixo na praia e todas as pessoas na água, todas as pessoas que estavam a fazer caiaque foram recolhendo as coisas. Agora há uma marca portuguesa de sapatos que faz os ténis com garrafas de plástico recolhidas na costa portuguesa. Uau. E eu tive uma... Sim, muito interessante. E os ténis são absolutamente sustentáveis. E lembrei-me de, se calhar, de propor a alguns miúdos na escola miúdos que tenham energia para limpar as praias e para estarem em grupo, uma forma de os consciencializar para esta causa. E é uma coisa que eu vou propor a essa marca de se fazer isso. Com a Bia ganhei um conhecimento maior pelos documentários que vi, por algumas questões que na altura sabia que existiam, mas não tinha aprofundado ainda. Que documentários é que viste para conseguir uma melhor personagem? Sim, para não melhor personagem, ou seja, para uma construção. Para ter foi o Cowspiracy. Cowspiracy, isso é fortíssimo. Para ter, sim. Muito forte. Ou seja, eu acho que nós estamos numa época, efetivamente, que não é uma questão que agora de repente é moda e que se fala dos canudos de bambu e vamos todos ter muita consciência, mas a verdade é que o mundo está a evoluir de uma forma não propriamente organizada e positiva, ou seja, há muitas coisas nocivas que têm vindo a acontecer e acho que é importante temas que não se falavam há uns anos estarem na ordem do dia e as pessoas estarem conscientes deles e eu conheço muita gente que tem práticas que me inspiram diariamente, que me ensinam coisas que me fazem pensar, ok, isto faz sentido e eu não pratico isto, se calhar devia fazê-lo e começo a tentar... E acho que é felizmente uma coisa que tem vindo a acontecer mais frequentemente, as pessoas estarem mais conscientes e acho que é mesmo importante essa questão da sustentabilidade existir e as pessoas praticarem-na em várias áreas à sua escala, não é? À sua medida. Eu, por acaso, não sei se conseguiste escutar, mas também tivemos um pouco a conversa com a Joana Solnato, porque ela também está precisamente a iniciar um projeto bem forte e quem ainda não ouviu, vá ouvir o podcast com a Joana, porque ela também contou um bocado do seu projeto pessoal. E é bom realmente ver as pessoas um bocado mais engajadas com esta questão. Está cheia de iniciativas, está cheia de ideias. Temos, hoje em dia, como ser humano, uma facilidade muito grande em usar as coisas e mandar para o lixo, mandar para o chão, descartar. Até, não sei se vai ser muito bom dizer isto, mas há um bar aqui ao lado que tem um hashtag muito engraçado que é o Fuck Single Use. Então, nós também somos Fuck Single Use. Usar mais do que uma vez é bom. Diz-me uma coisa, Joana. Sim. Não sei se te vais conseguir agora já lembrar-me, não precisa de ser a que te deu mais gozo, mas uma personagem que te tenha dado muito gozo fazer, ou por alguma peculiaridade que ela tinha, características próprias, ou algum processo de uma construção de personagem que tenha sido muito engraçado para ti ou que tenha sido desafiante. Olha, essa é uma pergunta que é sempre difícil, é como eu perguntar-te, diz-me a tua banda preferida ou o teu filme preferido, vais dizer, não sei responder. Felizmente tenho tido processos muito interessantes e desafiantes, é muito difícil escolher um, vou dizer uma coisa que Conta-nos uma história engraçada com uma personagem qualquer, uma história muito engraçada já. Estou a brincar, não precisa de ser muito engraçado. Pode só ser engraçado. Exato. Pode ser só fixe para ti e ninguém vai achar piada, ninguém vai rir. Não, essa não queria. Estou a brincar. Conta. Não, eu vou dizer uma coisa que é verdade. O Como Desenhar um Círculo Perfeito foi uma personagem, não propriamente engraçada, mas uma personagem que foi Como Desenhar um Círculo Perfeito? Do filme do Marco Martins. Olha, que foi feito também por Rafael Moraes, que estou contigo na escola de teatro, não foi, Francisco Martins? Estudámos na mesma escola. É verdade. E foi uma personagem que, talvez porque eu, Joana, não tenha feito com 17 para 18 anos, portanto estava a sair da adolescência e entrar na fase adulta, e a Sofia, que era a personagem, estava com 16 a sair, ou melhor, a sair de uma infância tardia e a viver a adolescência, como a personagem estava a viver um momento muito transformador para ela,
e eu também, e pela própria família artística que se criou naquele filme, pela própria exigência do universo artístico do Marco. Lembro-me que tudo foi muito intenso, desde o processo de casting às relações que aquela história propunha entre as personagens, e eu lembro-me que fiz uma coisa, portanto é um filme que me marcou, a mim particularmente, mas estou a falar dele porque fiz uma coisa que acho que nunca mais fiz, e que é muito engraçado. Semana passada pensei nisso e agora no futuro acho que vou voltar a usar algo similar, que eu fiz um caderno de personagem, como se fosse um diário. Ou seja, os desenhos dela, as coisas que ela sonha, ou seja, são sonhos que Joana inventa para aquela personagem, mas claro, de repente aquilo constitui um universo. Não que eu tenha saído com uma máquina fotográfica no bairro Alto com 17 anos a achar que era a Sofia, não, era a Joana, mas eu queria perceber que decisões é que a Joana fazia, exatamente. Claro, foi uma decisão minha que me deu muito, muito jeito. Claro que sim, porque quando os atores não têm onde ir buscar memórias ou coisas porque a personagem passou, também têm que se tentar imaginar no papel delas. Não? Eu percebo o que estás a dizer, mas não tem a ver com memórias, é mesmo o que é que a Sofia acharia interessante aqui nesta rua, o que é que ela fotografaria. Okay. No fundo é constituir os gostos daquela pessoa, constituir o universo dela. E não só fica um objeto muito, eu acho, bonito, muito carinhoso, ou seja, carinhoso no sentido que eu tenho, o objeto não é carinhoso, eu é que tenho carinho pelo objeto, como efetivamente me ajudou muito no processo, e eu acho isso interessante. Agora, tu falas de personagem, eu não sei se acredito muito na questão da construção da personagem. Acredito na construção da personagem, sim, construímos personagens tanto em cinema, principalmente em teatro, mas acredito muito na situação, no mood, no ambiente em que a cena começa, que a situação exige, o que é suposto, ou seja, personagem há sempre porque é ficção, porque é uma criação e é um trabalho de plasticidade, de imaginação, mas, ou seja, é sempre tu, não é? Eu não acredito que deixam uma personagem que toma conta do meu corpo e agora eu falo como uma pessoa X, ou seja, não. És tu a servir aquela ideia daquela pessoa, a colocar-te naquela situação e a criar de forma lúdica, porque no fundo isto é tudo tomada de decisões, não é? Para brincarmos, entre aspas, a isto, e construirmos aquela figura naquela situação, mas no espetáculo da Mónica Karen, no ensaio com a cartografia, não há personagens, mas há uma coisa que é cada uma de nós portanto, se desafia em domínios que não são os nossos a priori, ou seja, desde dançarmos o lugar de Ravel em loop 3 vezes, a tocar, a termos aprendido com o maestro a tocar a 7ª Sinfonia de Beethoven em instrumentos de corda, seja em violino, violoncelo, contrabaixo, usarmos pontas, sapatilhas de bailarina e treinarmos esse movimento e fazermos... Desafiante, não? Sim. Bom, para ti não tanto que tu estudaste dança. Sim, eu estudei dança, mas a minha ingressão na dança foi... Ou seja, eu só fiz balé e barra de chão durante um ano. Okay. Eu não tenho bases nunca tinha feito pontas antes, eu não tenho bases de dança clássica. Consegues fazer pontas? Nós todas conseguimos de uma forma bastante própria, uma forma muito única. É muito engraçado, porque se os coreógrafos, e alguns já viram e já falaram connosco sobre isso, portanto, eles ficam assim muito assustados, porque como é que estas miúdas estão a fazer isto? Quer dizer, não, é perigoso e há que trabalhar, e há que treinar, e há que ter consciência do que é que o corpo, de quão exigente é para o corpo fazer aquilo, mas à medida que vais fazendo, vais melhorando, seja no próprio movimento, ou seja na duração, quanto tempo é que consegues fazer. Todas nós estamos em processo evolutivo. Claro. Nesta tentativa e erro, que é muito sobre isso que o espetáculo fala, no sentido que o espetáculo se propõe, é muito esta comunhão com o público, deste ritual, desta quase chegada a um lugar em conjunto, porque tem a ver com, pronto, eu acredito muito no poder do corpo e de trabalhar a partir do corpo. O corpo guarda as memórias, o corpo dá-te respostas e interessa-me cada vez mais trabalhar, não que não me interesse trabalhar teatro de texto, agora nem quero muito fazer essa separação, porque acho que rótulos e limitações são coisas que eu realmente não gosto e prefiro não praticar na minha vida. Embora existam, eu gosto de lutar contra elas. Mas, ou seja, de que forma é que se calhar fazes um Shakespeare e há muito ênfase no texto, mas como é que tu envolves todo o teu corpo e como é que tu tens consciência disso e vais buscar alicerces
práticos, coisas que te ajudam a compor um trabalho baseado muito na inteligência física, por isso é que cada vez mais tenho tido contacto, ou tentado ter contacto com formação na área da dança para me dar mais abertura desse caminho também. Nesse sentido, é uma das razões também porque gostas de trabalhar com a Mónica e que na Casa Conveniente ela não dá tão só essa importância ao texto, sentes essa importância da corporalidade do físico, não é? Sim, acho que foi com a Mónica que eu entendi que os atores são como atletas e estão sempre a explorar os seus limites e a alargar os seus limites. A Mónica é bastante exigente e bastante físico, a nível físico, dizes? Sim, a nível físico, a nível do que é que tu te propões a fazer, a não fazer as coisas certinhas ou não fazer as coisas óbvias que tu estás acostumado, como é que... Bom, quando a Mónica fazer coisas certinhas é tipo o quê? Entrar pela direita alta, entrar pela direita baixa, ou técnicas... É dizer um texto bonitinho que não vai mexer em lugar nenhum, está só certinho. Exatamente. A Mónica não te desafiares, é uma mulher que marcou o teatro performático, digamos, o teatro em Portugal desde os anos 80 e ela sempre foi mais punk, como eu gosto de dizer. Não, ou seja, não fazer as coisas certinhas é isso, é... Não ir pelo caminho mais fácil. É efetivamente desafiar-te e explorares e alargares os teus limites e trazeres algo que seja desconcertante para ti, para o teu colega de cena, para o público, para ela, para toda a gente. Ou seja, é estar no presente e... Isto é uma conversa longuíssima, Chico, mas é isso, é não ser um ator bonitinho que fala, olha tão bem que ele faz. Não senti grande coisa, estou aqui, não me incomodou muito, nem adorei muito, nem nada. Acho que no fundo é tentar ser mais... Não tem a ver com bora chocar e bora ser irreverentes, não tem a ver com isso. Tem a ver com vamos efetivamente ultrapassar-nos e conhecer-nos melhor e fazer coisas que são extraordinárias. No sentido de que são novas, no sentido em que mexem comigo e que mexem contigo que estás a ver e que ambos estamos a viver essa verdade, essa verdade, é preciso ter cuidado com esta palavra, mas que ambos estamos a viver esse momento em conjunto de forma que é impactante para todos nós. Acho que é isto. Com tudo o que isto pode levantar de interrogações e é uma conversa longuíssima, mas sim. Joana, como jovem atriz que ainda és, já com um longo percurso, mas como jovem atriz que és e que pode realmente dar algumas dicas e algumas ideias, que dica é que darias a uma pessoa que está a pensar iniciar-se na vida da representação, a pensar a começar a estudar qualquer coisa ligada com a representação? Que tipo de conselho é que darias para uma pessoa que pode estar a pensar nisso? Bom, eu acho que isto é mesmo uma escolha de vida e é uma escolha que é preciso ser um bom gestor de expectativas, de frustrações, de tentativa e erro, de ir a muitos castings e não ficar, de convidarem para projetos que depois atrasam muito ou que não acontecem. Há uma instabilidade, não é? Há uma incerteza, uma incógnita enorme. Portanto, acho que quem escolhe isto para a vida tem que abraçar e aceitar todas estas circunstâncias e saber gerir isto tudo. No fundo, temos que ser bons gestores dentro disto. Depois não há regras, não é? Cada pessoa tem o seu percurso e o que serve para mim, ou pode ter servido para mim em algum momento, pode não servir para ti ou para outra pessoa qualquer. Mas às vezes acontece de miúdas, mais raparigas do que rapazes, muito jovens, tipo 12, 13 anos, dizerem que decidiram que iam ser atriz porque viram um trabalho específico, gostaram. Que engraçado, já te disseram isso? Já me disseram isso e é surpreendente e tem muita força isto, porque de repente, ou seja, não tens muita noção que há pessoas que acabam por seguir assim tanto o teu trabalho e fazerem escolhas de vida... Pois, porque tu para ti estás só simplesmente a fazer o teu trabalho. Exato, mas às vezes é que temos alguma visibilidade a mais, não é? Não sei se é mais, mas que sim, que pode influenciar outras pessoas e quando são pessoas muito novas a dizer isto tem esse peso, que é algo forte, não é? Que é algo bonito, mas que também dá assim uma chapada de realidade, não é? Ficas com essa consciência. Eu acho, bom, eu só posso falar a partir de mim, claro. Ou seja, o que eu aconselho é efetivamente a questão da formação. E eu acho que o teatro
porque foi no meu caso pessoal que assim aconteceu, e acho que as pessoas, mais do que quererem ser atores de um momento para o outro ou fazerem um trabalho de X ou Y, devem buscar ferramentas, devem estudar, porque isto é uma coisa que a formação eu considero que é fundamental. Há bons atores, sim, que não têm formação e que acabaram por ter essa experiência do trabalho, através das práticas que foram tendo, foram-se constituindo enquanto profissionais, mas eu acho que a formação é fundamental. Sentes que às vezes acontece isso muito, trabalhos, há atores que não têm assim tanta formação e pode-se dizer, que por alguma sorte depois podem ter realmente feito muito por si próprio e terem realmente mostrado algum trabalho, mas sentes que há alguns trabalhos, sentes que no meio existe muita sorte? Bom, acho que há aquela frase muito conhecida que eu agora não vou saber repetir, mas que é X% nesta profissão, que é X% de sorte, que é uma porcentagem menor, e muito de trabalho. Eu acho que a sorte é um fator que existe, sim. Às vezes conheceres uma pessoa acertada, num projeto acertado naquele momento, aquela coisa clichê de estás no lugar certo na hora certa, Lugares comuns. Não, mas ou seja, tu não tens muito como controlar isso, não é? O fator sorte é um fator muito aleatório. Como a sorte é um fator que não controlas, de facto, é preferível acreditar no trabalho. Exatamente, efetivamente trabalhares. E trabalhar significa muita coisa. Significa dedicar-te, significa empenhar-te, significa não te acomodares isto está ok, aqui podia ir mais longe, mas, ou seja, não, efetivamente dares de ti e dares o teu tempo e estudares mais e estudares coisas diferentes e poderes beber o mais de informação variada possível, de forma a solidificar-te enquanto profissional, é como qualquer outra área, quer dizer, sou pintor e muito intuitivamente pinto muito bem, claro, mas se tiveres propriedade sobre várias técnicas de pintura diferente, vais ser um profissional mais completo. Um pintor mais completo. E acho que tem muito a ver com isso, sim. Sem dúvida. Queria só também tocar aqui num tema que é esta questão dos castings. Tu sentes que às vezes os castings são um bocado uma selva muito grande, muita gente à procura de trabalho para poucas personagens, sentes que, não sei como é que se costumas batalhar muito, porque eu por acaso agora estavas a falar disso e eu estava precisamente, e agora realmente não vais ser tu a perguntar, vou ser eu um bocado a falar, foi uma das razões porque eu também fui saindo um bocado, porque sentia que era realmente uma selva muito grande esta questão dos castings e às vezes um ator falha falha dois e desiste. Como foi o meu caso. Sentes que é uma selva muito grande o mundo do casting? Eu sinto que, no caso em Portugal, existem poucos castings, não é? Não há uma demanda de audições de teatro, de castings de cinema, de séries muito sérias ou outras coisas. De televisão, no caso, muito... Sentes que não há muitos? Não há muitos. É normal, o país é pequeno, o mercado é menor do que outros mercados, comparativamente com mercados maiores, não é? Mas, independentemente da dimensão do mercado onde estejas, do país onde estejas, o casting é sempre uma coisa, é uma absoluta incógnita. Eu acho que a boa forma é esforçar-te ao máximo e dares o melhor de ti no momento e depois esqueceres. Esqueceres que aquilo acontece, ou seja, não... Lá está, entre a gestão da expectativa e, por consequência, a gestão da frustração. Porque é uma conjuntura tão grande de fatores que não depende de ti, não é? Que outras pessoas eles viram, o que é que eles pensam para a personagem, o que é que o produtor ou o que é que o encenador quer, o que é que o texto precisa, ou seja, são fatores que são alheios a ti, portanto acho que é importante esta consciência do trabalho e de que tu deste o teu melhor. A partir daí é esperar para perceber se faz ou não sentido que tu te encaixes naquele projeto ou não, mas é uma absoluta incógnita, claro. Olha, para terminar aqui um pouco, queria também que nos dissesses o que é que achas um bocado desta ideia do Cast.me, se achas que este Cast.me é mais uma hipótese também para esses poucos castings que há e para também os atores, os produtores, os realizadores se darem a conhecer e mostrarem o seu trabalho. Qual é a tua opinião? Sim, eu acho que é ótimo porque no fundo é uma rede de contactos que faz com que
toda a gente esteja mais facilmente contactável, mais acessível, não é? E não só os atores se darem a conhecer, mas também, quer dizer, o ator poder perceber o que é que aquele produtor está a fazer, o que é que aquele casting director está à procura, e estão todos numa rede mais de contacto mais direto, mais acessível entre todos. Eu acho que é ótimo, justamente também para as pessoas que se calhar não têm um agente, ou ainda não são recorrentemente chamadas para os castings que existem. No fundo é uma plataforma que vai, esperamos nós, possibilitar esse contacto, essa relação e criar mais oportunidades, sim. Eu acho que é uma ótima ideia. Joana, obrigado mais uma vez. Até já, boa sorte. Obrigado.